Obrigado, igreja, uma paz do Senhor, amém? Irmão, por gentileza, abra sua Bíblia, livro do profeta Zacarias, capítulo 4, versículo 6, amém? Livro do profeta Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Há duas pessoas que nos visitam nessa noite, dois jovens ali atrás, amém? Se
seu filho e a sua. Amém. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, que é a casa de Deus. Amém. Irmãos, profeta Zacarias, capítulo 6, capítulo 4 e o versículo 6, que nos diz a palavra do Senhor assim: e respondeu-me e falou dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não é por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Senhor Deus, fala conosco. Aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo. Em nome de Jesus, meu Deus, teu filho amado, eu tenho certeza que o Senhor tem algo para nos entregar nesta noite, e vai nos fortalecer, vai nos edificar, vai nos encorajar e vai nos exortar, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar? Eu quero trazer uma temática nesta noite. Não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Mas antes, eu quero meditar aqui com os irmãos acerca de algumas informações contidas neste texto. Primeiramente, quem é Zacarias? Quem foi esse profeta? Segundo, quem é Zorobabel? Quem foi este homem chamado Zorobabel? Zacarias, ele foi um profeta conhecido como período pós-exílico, no 8º ano do rei Dario. Deus levantou este profeta para ser o porta-voz do Senhor no período pós-exílico, e ele foi contemporâneo a um outro profeta chamado Ageu. Mas Ageu, ele começou a profetizar antes do profeta Zacarias. Ele começou a profetizar no 6º ano do rei Dario, e o profeta Zacarias no 8º ano. Mas o profeta Zacarias, ele teve um período de ministério mais duradouro. É o que confirma o capítulo 7 do livro de Esdras, versículo 1. E agora o texto nos informa sobre Zorobabel. Quem foi Zorobabel? O que o profeta Zacarias tem a ver com ele? Porque aqui parece que não há uma informação precisa dentro desse texto. Então, para a gente conhecê-los mais especificamente, é necessário lermos o livro de Esdras. Amém? E lá tem informações maiores sobre eles. E as informações que Zorobabel, ele foi governador de Judá. Veja bem, ele foi governador de Judá no período pós-exílico, e ele foi a pessoa responsável pela reconstrução do templo de Jerusalém. Até porque, como os irmãos sabem, Jerusalém havia sido destruída, o templo foi destruído por Nabucodonosor 70 anos anteriormente, falando aqui de Zacarias, de Ageu, de todos estes personagens contidos nesse texto.
Nabucodonosor destrói o templo. E a gente tem informações, por exemplo, do capítulo 1 de Esdra, versículo 2 até o versículo 4, que o rei Ciro, ele permite que esse povo, que estava exilado 70 anos, lá na Babilônia, regressem para Judá, regressem para Jerusalém, podem voltar, refaçam suas vidas. Mais de 1000 quilômetros, imagina, irmão, o povo caminhando mais de 1000 quilômetros, voltando para sua terra, muita gente. E esse rei autoriza que o povo regressem para sua terra. Por sua vez, então, surgiu o desejo deles reconstruírem o templo do Senhor. Aí nesse tempo, Esdra, Neemias, Ageu, Zacarias, todos eles eram contemporâneos, todos eles viviam nessa época. E a palavra do Senhor nos diz que o rei assim permite. Esse rei agora era Artaxerxes. Ele permite a reconstrução do templo. É o que está no capítulo 3, versículo 2 e versículo 3 do livro de Esdras. E eles começam com essa reconstrução. E a palavra do Senhor diz que a primeira reconstrução que eles fazem é do altar de sacrifício. Agora o povo podia oferecer sacrifício ao Senhor. Eles podiam agora oferecer sua oração ao Senhor. Mas veja bem, irmãos, quando eles começam nos primeiros passos, a palavra do Senhor diz que começaram a mandar cartas para o rei. Mandam cartas para o rei, os estrangeiros. Olha, não permita que eles reconstruam esse templo, porque esse povo aí é um povo rebelde, é um povo muito hostil. Aí a palavra do Senhor nos informa, veja bem, no capítulo 3, versículo 8, ele já pagou, né? Ele arrecadou dinheiro e paga os trabalhadores, e a obra então começa. E houve novamente festa, mas depois houve essa oposição. As nações estrangeiras estão no capítulo 4, versículo 4 e versículo 5, eles mandam carta para o rei da Pérsia. Eles mandam carta falando horrores do povo judeu. Não permita. Aí esse rei, lá no capítulo 4, 23 e 24, ele toma informações realmente que esse povo judeu é um povo rebelde. Aí a palavra do Senhor diz que ele manda, ele dá ordem que a obra pare. E a obra então parou. É o que o texto sagrado diz. A obra parou. Depois vem o rei Dario II e começa a reinar. E a palavra do Senhor diz que houve então a intervenção dos profetas Zacarias e Ageu a exortar o governador Zorobabel: dê continuidade à obra, retome a obra, coragem, Deus te escolheu. Aí o texto sagrado diz que ele retoma a obra. Mas aí tem um problema. E qual é o problema? O povo não queria mais ajudar na reconstrução. O povo não queria mais. Por quê? Porque o povo estava desanimado. Lá em Ageu capítulo 1, versículo 14 e 15,
o profeta Ageu exorta o povo, chama a atenção do povo, repreende o povo, para que o povo ajudasse o governador na obra. Aí veja, irmãos, que no capítulo 6, versículo 15 e versículo 16, este governador chamado Zorobabel, ele completa a reconstrução do templo. Ele foi um instrumento do Senhor, amém? Para reconstruir o templo. Mas aqui o texto fornece a seguinte informação: não é por força e nem por violência, ó Zorobabel, mas é pelo meu Espírito. E por que Deus estava usando o anjo para dizer isso a Zacarias? Amém? Por que Deus estava transmitindo essa mensagem diretamente para o governador? Justamente por essa razão, o povo estava desanimado. E por que o povo estava desanimado? A palavra do Senhor nos informa no capítulo 3 que eles estavam tão animados. Vamos reconstruir a casa do Senhor, vamos reconstruir o templo do Senhor. Aí a Bíblia diz no capítulo 3 que houve festa. Capítulo 3, versículo 2, versículo 3, eles fazem festa. Aí no capítulo 3, versículo 8, de novo eles fazem outra festa, arrecadando dinheiro. Por quê, irmão? Porque o povo é assim. Tudo no início, todo mundo está cheio, todo mundo está empolgado. Vamos fazer, com glória, maravilha. Nós estamos juntos, pastor. Nós estamos juntos, irmão. Aí todo mundo quer jejuar, todo mundo quer orar, todo mundo quer participar. Eu não perco por nada. Aí a gente até fica, agora vai. Agora o negócio está diferente. Agora a coisa anda. Mas toda vez que a gente se levanta para fazer a obra de Deus, vem as oposições, vem as adversidades. O diabo sempre vai se levantar quando a gente começa a ter iniciativa para as coisas de Deus. O diabo sempre vai se levantar com críticas, o diabo sempre vai se levantar com oposição, gente resistindo você, gente se opondo você, gente criticando você. E a gente vai encontrar muito isso no livro de Neemias. Neemias sofreu diversas críticas, porque agora não era mais o templo, mas eram os muros que ele estava tentando reconstruir. E a palavra do Senhor diz que quando ele começa, surgem as oposições. E é por isso que tem crente que desanima, porque na primeira iniciativa vem os desafios, na primeira iniciativa vem os levantes. Aí tem crente que não quer mais nem se levantar, porque ele não quer que o diabo se oponha a ele. Ele só volta a dizer assim: ô seu Satanás, eu estou aqui quietinho no meu canto, tá bom? Não mexe comigo não. E o diabo, tranquilo. O diabo diz assim: fica na tua que eu não mexo contigo. Beleza, Satanás, olha, eu não vou nem orar de madrugada só. Estou aqui submisso, viu? Não vou fazer nada, porque eu quero minha vida em paz. É que nem a história. O pastor, um certo dia pregando na igreja, no dia de carnaval, aí um homem vestido de Satanás na rua: eu não aguento mais essa vida, eu vou para a igreja e vou aceitar Jesus. Só que ele foi fantasiado de Satanás. E o pastor dessa igreja gostava muito de pregar contra Satanás. Satanás não presta, Satanás
Satanás, ele caiu por terra. Aí o homem entra vestido de Satanás na igreja. O pastor, quando olha, o pastor foi o primeiro a voar pela janela. Aí quando o povo olha para trás e viu que o homem estava vestido de Satanás, o povo também em desespero saiu correndo. E era aquele imprensa, era crente voando pela janela. Ah, meu Deus, é o diabo que está dentro da igreja. Aí ele chegou, só tinha uma senhora, e a senhora era cadeirante, e ninguém levou a senhora. Aí ele pegou, chegou por trás, tocou no ombro da senhora, e a senhora, toda nervosa, se tremendo, olhou assim, e ele disse: por que você não morreu? Ela disse: olha, eu nunca fui contra você. Esse pastor aí está vários anos falando mal de você. Ela pensava que ela estava falando com o diabo. Ela pensava que ela estava falando com Satanás. Eu nunca nessa igreja, eu nunca concordei com ele. E tem crente assim. Tem crente que quer ficar na mediocridade. Não, eu vou ficar aqui no meu canto, porque eu não quero oposição para a minha vida, eu quero paz para a minha vida. Porque na hora que toda vez que eu me levanto para fazer a obra de Deus, alguém vem e começa a criticar, alguém vem e começa a se levantar. Então, por essa razão, o povo desanimou, o povo não estava querendo mais fazer a obra de Deus. E aí, a palavra do Senhor, dirigida ao governador, dizendo: não use a força, porque ele tinha esse poder, não use de violência, mas é pelo meu Espírito, assim diz o Senhor, é pelo meu Espírito. Então, o Espírito Santo, ele é o encarregado. O Espírito Santo, ele pode sim convencer qualquer pessoa. O Espírito Santo, diz a Bíblia em João capítulo 16, 9, que ele convence, versículo 8 e 9, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, ele convence. O Espírito Santo, ele opera no coração do pecador. Não adianta, irmão, uma pessoa, ela jamais vai se voltar para Deus se ela não receber a obra do Espírito Santo no coração dela. É o Espírito Santo que trabalha. Não adianta a gente forçar, porque é o Espírito Santo que convence. É o Espírito Santo que vai no coração do indivíduo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9: que os olhos nunca viram, os que os ouvidos jamais ouviram e jamais penetrou no coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus, pelo seu Espírito, nos revelou, porque o Espírito Santo prescruta as coisas de Deus. Então o Espírito Santo, ele pode mover o nosso coração, ele pode mover o coração de uma pessoa, ele pode convencer o coração de um pecador para abandonar o pecado, porque o Espírito Santo, ele também pode mover os nossos desejos. É o que confirma Filipenses capítulo 2, versículo 12, que é Deus que opera tanto querer quanto efetuar. Então o Espírito Santo, ele move os nossos desejos. O Espírito Santo, ele move os nossos corações. Então, o que a gente conclui? Que as coisas de Deus não podem ser tomadas por força, não pode ser forçado. Amém? Tem que ser pelo Espírito de Deus. E quando é pelo Espírito de Deus, flui livremente. Quando é carnal, é o constrangimento, é a vergonha. Tudo que é carnal é forçado, mas tudo que é pelo Espírito é volitivo.
é voluntário. Veja bem, irmão, Atos capítulo 2. No dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio um som de um vento impetuoso, e o que fez? Encheu toda a casa. Veja essa palavra, e de repente. Assim são as coisas de Deus. Como é que acontece o avivamento? De repente. Como é que a presença de Deus toma a igreja? De repente. Então você que é pregador, aprenda a perceber a atmosfera do culto. Às vezes o camarada está pregando, está gritando, e grita, e o povo está, e ele está lá gritando, se esgoelando, roxo. Não é assim. Não é assim as coisas do Espírito. Aí tem irmão que quando vai cantar, ele não dá um glória a Deus, mas na hora que ele canta, ele quer que pessoas sejam arrebatadas, ele quer que pessoas rodopeiem, ele quer que crente grude na parede. E tem uns que quando vão cantar ou vão pregar e não acontece nada, ele diz: é vocês que são frios, bando de frio. Eu já vi casos assim, irmão cantando e se esquadrando, e o povo calado. Aí vamos ouvir ali a irmãzinha vem de chinelo, e a irmã começa a cantar, e o fogo começa a cair, e o povo começa, porque é pelo Espírito, irmão, é pelo Espírito. É como também tem pregador que começa a fala, o povo não sente nada. Tem um que só faz uma oração, e tem gente que cai, que rola no chão e pula na presença de Deus. Por quê? Porque a presença de Deus é de repente, a obra é pelo Espírito. Nós temos que aprender a direção do Espírito, nós temos que aprender o momento de Deus. E era isso que Paulo precisava compreender quando ele dizia: 3 vezes orei ao Senhor para que me livrasse dessa fraqueza. Aí no versículo 9 do capítulo 12 de 2 Coríntios, a resposta de Deus para ele era essa: a minha graça te basta. Aí ele então aprendeu que quando eu estou fraco é aí que eu estou forte. Então tem momento, é isso que Paulo entendeu, tem momento, irmão, que não é com você o mistério. Tem momento que não é com o pastor da igreja o mistério. Você está entendendo? Tem momento que Deus quer usar aquele irmão X, aquela irmã X, porque tudo tem que ser pelo Espírito. A Bíblia diz: assim como o vento sopra onde quer, assim é o Espírito. Às vezes você está com calor, meu Deus, que calor, e de repente vem um vento e começa a soprar aquele vento frio, e você diz: o que é isso? Ou seja, é um vento que vem de maneira repentina. Assim são as coisas do Espírito, assim é a obra do Espírito na nossa vida. Amém? Agora eu tenho uma notícia para você. Você que está desanimado, você que qualquer coisa já levanta o acampamento, qualquer problema já quer parar, não gosta de conflito, não gosta de adversidade, porque toda vez que você começa a fazer as coisas de Deus, parece que as coisas despencam na sua vida de uma vez. Aí você, não, eu não vou prosseguir. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Biblicamente, isso não é virtude, isso é queda espiritual. Biblicamente, isso não é virtude, mas isso representa declínio
espiritual. Porque quando nós desanimamos na obra do Senhor, só Deus para nos reanimar. Só Deus. Você sabe o que eu estou dizendo? A luta de voltar para a igreja, a luta de ir para os cultos. Aí você diz assim: hoje eu vou. Aí na hora de se arrumar, vem o desânimo. Aí você não vai. Por quê? Porque isso é a força do pecado. E é tudo que o inimigo quer: nos desanimar na obra de Deus. E tem gente que faz a obra de Deus desanimado. Ah, pelo menos eu estou desanimado, mas eu vou. Eu estou indo. Eu estou fazendo. Aí tem gente que vem, ou seja, a vida dele, a cara dele já é uma tribulação, já é um desânimo sem fim. Mas eu estou indo. Aí Jeremias capítulo 48, 10: maldito é aquele que faz a obra do Senhor desleixadamente. Então, fazer algo para Deus sem vida, fazer algo para Deus sem desejo, é mesmo que nada. Deus não quer. O Deus que eu sirvo não é Deus de sobra. Ele não quer o teu tempo quando sobra. Ele não quer o teu dinheiro quando sobra. Ele não quer a tua adoração quando sobra. Ele não quer o teu louvor quando sobra. Ele não quer o teu serviço quando sobra. Ele quer uma dedicação com zelo. Porque quem de fato é adorador, adora a Deus em espírito e em verdade. Se você fizer algo para Deus e não quer fazer direito, se você quiser fazer algo para Deus e não quer fazer aplicando o teu coração, aplicando o teu desejo, você não vai ter resposta. Porque o anjo, quando apareceu para Daniel, o anjo disse: eu vim por causa das tuas palavras e porque aplicartes o teu coração desde o início. Se você quer fazer algo para Deus, faça direito ou não faça. Porque para Deus é a mesma coisa você fazendo ou não fazendo. Talvez você faz porque o irmão está te incentivando, talvez você faz porque alguém está te incentivando, talvez você faz porque tem alguém te levando. Isso é eternidade, meu irmão. É hora de você tomar essa maca, colocar sobre os teus ombros e procurar andar, porque é isso que Jesus faz na vida do crente. Jesus não quer tornar você um mendigo espiritual. Eu já passei muito por isso na minha vida. Eu fui ungido a pastor com 18 anos. E eu me lembro que quando eu ia para a igreja, eu ia cedo. Sempre gostei de chegar cedo na igreja. Aí eu passava na casa de fulano, passava na casa de Beltrano e dizia: ei irmão, hoje tem culto. O pessoal: tá bom, eu vou lá, pastor. E a pessoa não ia. Terminava o culto, eu passava na casa da pessoa para perguntar por que ela não tinha ido. Aí tinha uns que quisiam assim na minha cara: ah, pastor, eu estava com preguiça. Aí tinha uma irmã que eu fazia assim: ô irmã, hoje tem culto. E ela ia. Aí depois, sabe o que eu fiquei sabendo? A irmã, a igreja do pastor era perto da casa dela, e ela saía do quadrado, sabe para onde? Do São Cristóvão, se congregar. E às vezes ia de tarde no sol quente. Eu dizia: meu Deus, o que é isso? Aí uma vez eu estava em um culto e Deus tomou um profeta
E o profeta disse assim para mim: te valoriza. No dia que tu começar a se valorizar, eu vou começar a agir na tua vida. Meu irmão, eu deu tempo desse povo. Passava, ia direto para o povo e não encostava mais. Deixei esse povo para lá. Aí depois começou a aparecer um, começou a aparecer outro. Aí vinha gente de fora, gente de longe, distante do quadrado. Aí teve um dia que eu apareci, aí alguns desses irmãos: ei pastor, só agora está importante, não visita mais a gente. Eu disse: um dia eu vou lá. Está vendo o que Deus faz? Não é por força e nem por violência, é pelo meu espírito. Não insista com gente que não quer nada com Deus. Não insista com gente que não quer fazer nada para Deus. Acredite no teu potencial. Acredite no teu chamado. Acredite na tua capacidade. E procure quem quer servir. Procure quem quer fazer. Quem quer fazer? Eu quero, irmão. Eis-me aqui, porque Deus envia quem quer. Mas aí você ficar investindo o teu tempo em quem não quer, ficar lutando com quem não quer, ficar insistindo com quem não quer, você vai falhar teu ministério. Você vai estagnar o teu ministério. Então aprenda a se valorizar, aprenda a ver o teu valor diante de Deus e investir o teu tempo em coisas que vai te trazer resultado. Investe o teu tempo em coisas que vai te trazer resultado. Aí quem não está dando valor, porque geralmente tem gente que pensa assim, que ela é a última bolacha do pacote, que ela é a última Coca-Cola do deserto. Aí você deixa de procurar essa pessoa, você começa a se valorizar, você começa a investir em outras coisas que começam a dar resultado. Foi isso que o profeta Ageu falou para o povo. Vocês lembram o que aconteceu com os pais de vocês? Vocês só querem dar importância para a construção de casa, vocês só querem dar importância para isso e para aquilo. A mão do Senhor vai pesar. Aí o povo ficou com medo. Aí o povo começou a despertar. Aí o profeta Zacarias já diz, recado para o governador: deixa comigo, deixa com o meu espírito, porque eu vou tratar. Então não força nada com ninguém, irmão, porque Deus trata. É pelo espírito. Só vai orar, só apresente diante do Senhor: olha, Senhor, olha como está fulano, olha como está fulano. E como é que Deus vai começar a agir? Como é que Deus começa a trabalhar na vida da pessoa? Como é que Deus vai agir na mente da pessoa? Como? Levantando os profetas. Deus trabalha levantando os profetas. Capítulo 1, versículo 14, versículo 15. Deus tomou a boca do profeta Ageu para fazer o quê? Para advertir o povo, para alertar o povo. Então Deus sempre levanta um homem para levantar o seu povo. Deus sempre levanta seus servos para levantar o seu povo. Deus sempre levanta um profeta para levantar o seu povo. Então, irmão, quando você começa a orar, continua orando, porque é Deus que está te levantando. Quando você começa a se posicionar, continue na posição, continue fazendo, continue se dedicando. Deixa desanimar quem quer desanimar, mas não desanime você, porque é através de você que Deus vai agir, é através de você que Deus vai mover as águas, é através de você que Deus vai trazer a providência, é através de você, porque Deus sempre levanta um profeta, Deus sempre levanta um homem cheio do Espírito para
continue profetizando no meio do vale, continue na presença do Senhor. Como é que Deus convenceu o povo? Pelo poder do Espírito. Ezequiel capítulo 2, versículo 2, versículo 1: Filho do homem, levanta-te e põe-te em pé, porque Deus quer falar contigo. Espera aí, por que levanta-te e põe-te em pé? Porque Deus quer falar contigo, porque Deus não fala com caído. Deus, para falar conosco, Ele levanta primeiro. Deus não fala com caído. E caído, irmão, tome cuidado com você que está desanimado, porque lá em Efésios capítulo 5, versículo 2, mostra o exemplo de pessoas que caem na graça. Enquanto a pessoa está de pé, enquanto a pessoa está cheia da graça, ela é uma bênção. Mas quem cai da graça vira desgraça. É isso mesmo. Quem cai da graça vira desgraça. Então esteja de pé, cheio da graça. Esteja de pé, prosperando na presença de Deus, ganhando algo. Alguns aqui não vão te dar valor, mas 10 ali vão te dar. Alguns aqui não vão querer ver algo de Deus na sua vida, mas 30 vai dar. 30 vai enxergar a obra de Deus na tua vida. Pessoas vão enxergar o trabalho de Deus na tua vida. Deus não fala com carinho, mas veio o Espírito de Deus e me colocou de pé. Veio o Espírito de Deus e me colocou de pé. Porque existem dois tipos de desanimado. Existe o desanimado que não quer se levantar. Esse aí nem o diabo quer. É o que diz Billy Graham. Um homem desanimado nem o diabo quer usar. Mas existe aquele desanimado que ele está tentando. Eu quero me levantar, Senhor. Eu quero me levantar, meu Deus. Só quem sabe, que já passou por isso, por depressão espiritual, sabe o que eu estou dizendo? Eu quero voltar para a tua casa, Senhor. Eu quero voltar a te louvar. Isso que o pecado faz. A força do pecado, ela toma a pessoa e a pessoa não consegue mais se levantar. Mas eu profetizo nessa noite que o Espírito de Deus virá sobre ti e vai te colocar de pé. Eu profetizo que o Espírito vai te mover, vai te acordar de madrugada. O Espírito do Senhor vai dizer, vai falar contigo, não toma café hoje, vai jejuar, vai orar, vai pagar o preço na oração, entrega seu meu dia, começa a ler a minha palavra, começa a jejuar, começa a me buscar. Eu profetizo que o Espírito do Senhor vai começar a te mover. O Espírito do Senhor vai começar a mover sua vida para você se levantar, tomar posição de servo, tomar posição de serva, tomar atitude de crente. Eu vou tomar vergonha na minha cara e vou fazer a obra do Senhor. Eu vou tomar vergonha na minha cara e vou entrar na oração. Eu vou entrar no jejum, eu vou entrar no propósito. Eu vou ser homem de Deus, eu vou ser mulher de Deus, em nome de Jesus. O Espírito do Senhor vai te levantar. O Espírito do Senhor vai te colocar de pé, porque está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 14: levanta-te entre os mortos, capítulo 15, versículo 14, e a luz de Cristo te iluminará. Desperta, irmão. Desperta para a obra do Senhor. Porque não é para o homem que você está fazendo, é para Deus. Toda vez que você endurece o seu coração para as coisas de Deus, você está rejeitando o próprio Deus. Toda vez que você fecha o seu coração para a obra do Senhor, você não está rejeitando o diabo, você não está rejeitando a irmã, você não está rejeitando o irmão, você está rejeitando a obra de Deus. Você está rejeitando a obra do Senhor. E é tudo que o inimigo quer: tirar a nossa visão, como ele fez com Sansão, de cortar os nossos cabelos, que é a fonte da nossa força, ou seja, tirar as nossas raízes, arrancar os nossos costumes. Tem crente que tem costume de orar toda manhã, aí o diabo vai tirando. Tem crente que tem costume de orar meio-dia, aí o diabo vai tirando, ora às 6 horas da tarde, ora à meia-noite, o inimigo vai tirando. Ele vai cortando todas as raízes de comunicação, ele vai cortando todos os princípios que você tem,
e vai tirando tua visão. Você fica sem visão, você fica morto espiritualmente, você fica desanimado. A pregação está aí, você está desanimado. A mensagem está aí, você está olhando para um lado e para o outro. Tome cuidado com a tua vida. Desperta para Deus, desperta para o Senhor. Eu convido você para ficar de pé, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Fique de pé, feche os teus olhos. Aleluia. Senhor Deus e Pai, não é pela força e nem pela violência, é pelo teu Espírito, meu Deus. É o que a tua palavra diz, é o que a tua palavra nos transmite. E essa palavra, meu Deus, que hoje está sendo ministrada aos nossos corações, é um pedido que eu quero te fazer, Senhor. Não deixa nós, os teus servos, desanimar na tua obra, porque é tão ruim fazer a tua obra desanimado. É tão ruim, meu Deus, fazer algo para ti sem mais paixão, sem desejo. Vim à tua igreja, vim pastorear, ou vim congregar só por vir, Senhor. E às vezes, meu Pai, ficamos nessa percepção: algo está errado na minha vida, algo na minha vida não está certo, eu não era assim, não é desse jeito, eu sei que algo está errado, então eu preciso de um despertamento. Desperta teu filho, Senhor, desperta tua filha, Senhor, e levanta com ousadia, sem ter medo de levantes, sem ter medo de oposição, sem ter medo de cara feia, sem ter medo de quem, meu Deus, vier contra, porque Pedro, cheio do Espírito Santo, falou diante do Sinédrio: nós não iremos parar de falar das coisas que vimos e das coisas que ouvimos, porque importa nos obedecer a Deus e não a homens. Que toda oposição do inferno caia por terra nesta noite. Que todo levante do adversário caia por terra contra as nossas vidas nesta noite, porque sempre que tomamos posição para fazer algo para ti, para fazer algo em prol da tua obra, algo em prol do teu reino, o adversário se levanta contra as nossas vidas. Mas a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A Bíblia diz que maior os mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. O diabo se levanta para nos acusar, ele nos acusa de dia e de noite, mas a tua palavra diz: eles pois os venceram por causa do sangue do Cordeiro. É no nome de Jesus que nós declaramos agora, é no nome de Jesus que nós profetizamos agora, que toda oposição do inferno caia por terra, que toda oposição do inimigo tentando nos impedir de orar, nos impedir de te buscar, caia por terra nesta noite, em nome de Jesus. Senhor, cobre o teu servo, cobre tua serva com teu sangue, este servo, esta serva que tem se posicionado, que tem tomado medida drástica para se levantar diante de ti, porque eu sei, Senhor, eu já desanimei muitas vezes, meu Pai, mas eu orei pedindo ao Senhor para o Senhor me animar, para o Senhor me renovar, para o Senhor tirar as cinzas do meu altar. Meu Deus, não é fácil, às vezes a gente ora e o desânimo ainda está lá, a gente lê a tua palavra e o desânimo ainda está lá, a gente faz e o desânimo ainda está lá, mas meu Deus, quando o teu Espírito vai nos dando esse querer, o teu Espírito vai nos dando esse efetuar, a gente vai lutando, e a gente começa a ver os resultados, a gente começa a ver as novidades, a gente começa a ver as respostas, a gente começa a ver os frutos, e aí a nossa força é renovada.
gente volta a se alegrar em Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Tentaram desanimar Zorobabel, tentaram desanimar Êxodo, tentaram desanimar Neemias, tentaram desanimar os profetas, mas eles foram firmes, eles foram constantes, reconstruíram o templo, reconstruíram os muros, tudo para a tua honra e para a tua glória e para o teu louvor. Receba ânimo da parte de Deus, receba energia da parte de Deus, receba força da parte de Deus, receba ousadia da parte de Deus, porque o Espírito do Senhor não te deu um espírito de covardia, Ele te deu um espírito de coragem. Então receba ousadia, receba o poder de Deus na tua vida, receba força para se levantar. Te levanta, servo, te levanta, serva, levante-se para fazer a obra do Senhor. Receba em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, você não somente virá, mas você vai trazer mais um, você vai trazer dois, você vai trazer três, você vai começar a ganhar alma para Jesus.